E aí, boa noite, vocês estão bem? Tá tudo certo aí? Dá um oi para quem tá perto de você, dá um tchau, dá um sorriso com os olhos. Quem aprendeu a sorrir com os olhos aí durante a pandemia, levanta a mão. É uma técnica bem aguçada, enfim, para níveis mais altos. É bom demais estar aqui com vocês essa noite, de verdade. Já faz algum tempo que estava na expectativa de poder estar com vocês. Graças a Deus, ou pena, não sei muito dizer, que Deus permitiu que nós passássemos por esse período de pandemia, que de alguma forma atrapalhou os nossos planos, mas certamente nunca atrapalha os planos de Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Então, só quero expressar minha alegria e felicidade de estar aqui essa noite, te saudar você que está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa casa, sinta-se em casa, que você possa ser abençoado nessa noite, no nome de Jesus. Na Onda Dura, faz cerca de 2 meses passados, que nós iniciamos uma série de mensagens, um tema chamado Até o Fim. Quem é que está acompanhando esse tema? Estamos expondo, estudando e ouvindo acerca da primeira epístola do apóstolo João. Epístola tal que João escreve na idade avançada, perto dos 100 depois de Cristo. Ele escreve essa epístola e endereça a igreja de Cristo daqueles dias, mas que sem sombra de dúvida tem muita vazão e credibilidade e muita aplicação para os nossos dias. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de algo que eu julgo de extrema importância e de relevância para os nossos dias. Se era importante para os dias de João, imagina cerca de 1900 anos à frente. O que eu quero conversar hoje com vocês é a respeito do anticristo. Quem é o anticristo? Vamos fazer uns cálculos aqui hoje. Não vamos tentar ficar adivinhando quem é, mas vamos aprender a partir de João alguns fundamentos e lições acerca de como devemos viver nos dias que o anticristo e os anticristos fazem e influenciam pessoas ao nosso redor. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 2, versículo 18. 1 João capítulo 2, versículo 18. Dentre alguns motivos pelo qual o apóstolo João é encorajado a escrever essa epístola, talvez o maior motivo, inclusive anunciado por ele no capítulo 5, é que ele escreveu essa epístola para que nós tenhamos convicção da nossa salvação. E dessa forma, não sejamos dominados pelo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João começa a tratar sobre um assunto que por vezes causa uma espécie de neurose em alguns que se dizem cristãos. O apóstolo João aqui faz um ensaio escatológico, falando acerca do fim dos tempos, do final dos dias, e ele começa no verso 18 afirmando: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Pai, obrigado por nos trazer até aqui essa noite. Obrigado pela graça e privilégio de poder adorar a Ti como igreja. Obrigado, Jesus, pela graça de podermos ofertar na Sua casa, de podermos erguer as nossas mãos, de cantar louvores que honrem o Teu nome. Nós Te louvamos e agradecemos pela graça e privilégio de podermos ter acesso às Escrituras Sagradas, à Tua Santa Palavra.
que é a verdade, ontem, hoje e para sempre, que não mudará. Obrigado por sua misericórdia demonstrada através dos tempos, preservando e guardando a palavra para que ela chegasse até nós e pudesse dessa forma nos orientar, nos corrigir, nos encorajar, nos exortar. Eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite com poder e glória. Espírito Santo, fala aos nossos corações, corrige-nos, orienta-nos acerca do tempo em que vivemos. Nós estamos vulneráveis em Sua presença e clamamos a Ti, quebranta-nos e transforma-nos segundo a Tua vontade por meio da Sua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nos grupos pequenos e também nos cultos, nós conversamos acerca do amor ao mundo. Quantos aqui conversaram, ouviram acerca disso? O apóstolo João, ele fala que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há. E quando o apóstolo João fala isso, então ele vai dizer o que é esse mundo referido por ele. E o que João diz que é este mundo é o sistema que domina e que rege a forma de viver desse mundo, que está baseado em 3 pilares. Basicamente, está firmada sobre o pilar da busca intensa por prazeres, da vida baseada naquilo que vemos e no orgulho humano. E João então nos alerta dizendo: ei, não ame o mundo, não vivam dessa forma. Não busquem de maneira prioritária os seus prazeres, mas busquem de maneira prioritária a vontade do Senhor. Não vivam a partir do que vocês veem, mas vivam pela fé, porque o justo viverá pela fé. Não vivam para a sua própria glória, mas vivam para a glória de Deus, porque Ele nos criou e nos formou para a sua própria glória, e Deus não divide a sua glória com ninguém. E depois de dizer isso, no verso 15 ao verso 17, João ele parece que dá um salto ornamental e vai para os últimos dias. E a pergunta que nós devemos nos fazer, primeira, ao nos defrontarmos com esse texto é: por que João está falando sobre amor ao mundo e de repente ele fala sobre o final dos dias? E sabe qual é o motivo por qual João faz esse salto ornamental até o final dos dias? Porque João compreendia e entendia que se nós estivéssemos suscetíveis ao amor do mundo, nós seríamos enganados no final dos dias. Ao amar o mundo, estaríamos vulneráveis ao anticristo e aos anticristos dos últimos dias. Portanto, João aqui, ele está nos alertando do eminente risco que existe ao amar o mundo. E o risco que existe é que, amando o mundo, nós podemos facilmente ser enganados. E aí então, João, ele levanta essa bola, nomeando e falando acerca desse tal personagem histórico profetizado por Daniel, lá em Daniel capítulo 11, quando Daniel fala acerca das 70 semanas, por Paulo em 2 Tessalonicenses e pelo próprio apóstolo João, que ele profetiza acerca disso, tanto em 1 João quanto também em Apocalipse. E ele fala então sobre esse tal chamado o Anticristo. O Anticristo. E quando ele fala sobre o Anticristo, ele fala que o surgimento dos anticristos apontam e demonstram que existe um cenário montado para que o anticristo surja. Quem é esse tal anticristo? Quem aqui já assistiu Deixados para Trás? Legal, um bom filme de ficção evangélica. Enfim, dá para ter uns arrepios e ficar com medo dos últimos dias. É óbvio que Deixados para Trás é uma ficção, e eu não preciso aqui nem ser um tanto sistemático e crítico para dizer que você não deve basear a sua vida e fé nos deixados para trás, amém? Nós devemos basear a nossa vida nas Escrituras.
Entretanto, lá nos Deixados para Trás, surge essa figura do anticristo. Para quem assistiu e era fã de Deixados para Trás, o Nicolas Carpati. Esse tal era o anticristo que volta e meia aparecia com umas asas muito loucas e uns chifres, enfim, que apareciam volta e meia. Também no filme Advogado do Diabo, quem aqui já assistiu? Um filme hollywoodiano aí muito bom, aliás. Também aponta e fala acerca desse anticristo, também mostrando ele como uma figura supra-humana, um super-homem, diferente dos homens comuns. Entretanto, o que a palavra nos fala acerca do anticristo, é que esse anticristo, ele não é um supra-homem, ele não é um super-homem, ele não é alguém dotado de poderes extra-humanos. Pelo contrário, ele é um homem comum. Um homem igual a todos, que dentro de um cenário, ele se coloca no lugar de Cristo, do Messias, e exerce influência e governo sobre o mundo. A partir então dessas profecias bíblicas, ao longo da história, a igreja cristã tentou apontar diversos supostos anticristo. Entre eles estão Hitler, Mussolini, Stalin. Até os primeiros cristãos pensavam que Nero era aquele que era o anticristo. Os reformadores, como por exemplo Lutero, pensavam que o Papa era o anticristo. E o sistema do anticristo era a Igreja Católica Romana. E os motivos deles são até plausíveis. Entretanto, passado o tempo, nós percebemos que não se confirmou essas previsões. E isso nos demonstra que não deveríamos ficar procurando calcular quem é o anticristo. Mas, primeiro, deveríamos estar com um espírito de alerta em relação ao tempo que vivemos, porque vivemos na hora final. Repita comigo, vivemos na hora final. Independente da sua linha escatológica, João, há 1900 anos atrás, disse que era a hora final. E por que João disse isso? Ele disse isso porque as profecias acerca do tempo final já haviam sido cumpridas. Em outras palavras, o que João está dizendo é, não falta mais nada para que Jesus venha e o ponto final seja dado. Agora é só uma questão de soberania divina. Agora é só uma questão da vontade de Deus acerca do tempo em que Ele virá. Mas o cenário já está montado. Está tudo pronto para que Jesus venha. Isso há 1900 anos atrás. Num tempo onde não havia redes sociais, tampouco tecnologia, informação. Num tempo onde não havia órgãos globais. Num tempo onde não havia a ideia da globalização e tudo mais, João já falava, o cenário está pronto, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu quero dizer a você nessa noite, o cenário está pronto e Jesus pode voltar a qualquer momento. E a evidência que João então dá, é que o anticristo, ele ainda não sabia quem era. Mas o que João aqui nos faz entender é que o anticristo é como uma série de ondas. Quem pega a onda entende o que eu vou falar. Vem a onda da série, que é maior, e vem as ondas intermediárias, que não são ondas da série, que são menores. O que João está falando é, o anticristo é uma onda grande da série. Mas enquanto o anticristo não vem, já vem várias outras pequenas ondas que preparam o ambiente para o anticristo. Tal cenário e tal pessoas no qual João nomeia como os anticristos. E aí quando João fala acerca disso, é muito importante que entendamos o sentido lato da palavra os anticristos. Para que não caiamos em ficção hollywoodiana, mas possamos ter uma avaliação correta acerca das coisas ao nosso redor. O anticristo, essa terminologia anti, esse prefixo anti no grego, significa exatamente no lugar de, ou na posição de.
Portanto, preste atenção. O anticristo não é aquele que é satanista, ateu, que nega a existência de um Deus. O sistema do anticristo não é um sistema ateu, por assim dizer. O sistema do anticristo dito pelo João é o sistema que se coloca no lugar de Cristo. Ou seja, Cristo, legal, mas também tem Maomé, também tem Buda, também tem tal líder, também tem tal sistema, também tem tais ideias. Portanto, o que eu quero que você perceba é que o sistema do anticristo é tudo aquilo que se coloca na arrogante tentativa de se colocar no lugar de Cristo. E a pergunta que eu faço a você é: será que você é tão inocente ao ponto de não perceber quantas coisas têm tentado ocupar o lugar de Messias nos nossos dias? Por exemplo, se tratando da política, para que não sejamos aqui nem de esquerda nem de direita. Do lado esquerdo, houve aqueles que arrogaram e pensaram que Lula era o Messias que resolveria os problemas do Brasil. Do lado direito, existem aqueles cristãos que nomeiam o Bolsonaro como uma espécie de Messias que vai resolver os problemas do Brasil. E deixa eu falar algo a você. Ainda que devamos votar a partir de princípios bíblicos, escolher bem os nossos candidatos, aliás, existem eleições municipais chegando, ainda que devamos fazer isso, é bom que saibamos que nenhum político resolve o problema do homem. Nenhum partido resolve o problema da humanidade. Nenhum sistema resolve o problema da humanidade. Eu sou liberal na economia, eu sou conservador nos costumes, eu sou liberal nos costumes, sou conservador na economia. Nenhum sistema, ideia resolve o problema do homem, porque o problema do homem se chama pecado. E existe apenas um que resolve o problema da humanidade, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome dado aos homens, no qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. E muitos sistemas, instituições, pessoas têm tentado usurpar esse lugar, essa posição que pertence a Jesus. E o que João está nos alertando é que essa tentativa é a tentativa do anticristo. Para que não sejamos muito vagos, vamos falar sobre outros exemplos. Marketing multinível, nada contra a princípio. Mas quantas ovelhas eu tive que trabalham com marketing multinível e simplesmente tornaram as suas empresas os messias da sua vida. Eu lembro de uma empresa, que obviamente eu não vou mencionar o nome, e que o slogan dela era, tal, transformando vidas. Meu irmão, o dia que uma empresa transformar o coração pecaminoso do homem, pega o evangelho, amassa ele e joga fora. Empresas não resolvem o problema do homem. Instituições não resolvem o problema da humanidade. E o que eu quero que você perceba é que artistas, clubes, eu sou corintiano, graças a Deus. Mas o Corinthians, por exemplo, lançou uma campanha há uns tempos atrás, dizendo o seguinte, esse era o slogan da campanha: Corinthians, a minha religião. Que absurdo! Porque se o Corinthians é a minha religião, os jogadores são os meus deuses. E se os jogadores são os meus deuses, Jesus é mais um entre os outros deuses. Você está entendendo como é sutil o sistema do anticristo? E aí então, por exemplo, estamos na era das redes sociais. Aliás, semana passada eu assisti um documentário no Netflix muito legal. Não que eu era ingênuo em relação a isso, mas percebi
de maneira evidente e tácita o quanto é problemático esse momento histórico que vivemos sob a régide das redes sociais. Documentário chamado O Dilema da Rede Social. Está no Netflix. E dentro desse documentário, dentre tantas coisas que se fala, por exemplo, sobre o perigo do tempo que vivemos, porque vivemos no tempo da pós-verdade, patrocinada e alimentada pelas redes sociais, onde, por exemplo, uma fake news, ela multiplica 6 vezes mais rápida do que uma notícia verdadeira. E o comentário dos documentaristas ali é mais ou menos assim: as pessoas preferem mentiras do que verdades. E as redes sociais, ainda que não tenham sido criadas com tal objetivo, hoje se demonstra alimentando essa mentira, esse engano, essa ilusão que as pessoas criam para si. Tornando, por exemplo, a sua avaliação de aceitação a partir das redes sociais. Como se o fato de você ter muitos seguidores fizesse de você uma pessoa aceita. E deixa eu dizer algo a você: você pode ser aceita pelo mundo, mas se você for rejeitado pelo Messias, de nada adianta ganhar o mundo inteiro. Mas quantas pessoas condicionaram a sua existência à aceitação de rede social? Passaram a credibilizar fatos a partir de likes. Quantos de nós não somos influenciados, por exemplo, a escrever, a postar aquilo que dá curtida, em detrimento da verdade? O que eu quero que você perceba é que existe um cenário que nós não podemos ignorar, que tenta se colocar no lugar de Cristo. E aí então João fala sobre algumas características do anticristo. A primeira que ele fala é: eles saíram do meio de vocês. O que João está dizendo é: os anticristos e o anticristo, ele não é anti-Jesus no sentido de descrer em Jesus. Pelo contrário, ele torna Jesus mais um dentre tantos. Pior, bem pior, do que aquele teu amigo, aquele teu professor, aquele teu colega que é ateu ou satanista e odeia Jesus e coisa do tipo. É aquele teu colega e amigo que acha que Jesus é um bom filósofo, um bom mestre. Pior do que aquele teu amigo que declaradamente declara ódio contra Jesus, é aquele que torna Jesus um homem comum. E deixa eu falar algo para você: Jesus nunca será um homem comum. Ele é Deus encarnado, é o verbo de Deus andando no nosso meio, é o único salvador da humanidade. Não há salvação senão por meio de Jesus. O anticristo tenta tornar Jesus alguém como tantos outros. Por isso, tome cuidado com aquilo que parece cristianismo. Tome cuidado com aquilo que parece evangelho. Porque mais perigoso do que o não evangelho é aquilo que parece evangelho. É aquilo que parece cristianismo, mas não é. E deixa eu te falar, o mercado está cheio de quase evangelho, de falou tudo, menos que Jesus é o Salvador. Mas meus irmãos, se falarmos tudo e não falarmos que Jesus é o Salvador, não falamos nada. A peça central da nossa pregação não é a moralidade, não é a superação, não é sermos pessoas melhores, não é sermos maridos melhores. A peça central do Evangelho é Jesus crucificado no madeiro em favor de pecadores como eu e você. Os anticristos tentam tirar Jesus do madeiro e tornam Jesus mais uma fábula, mais um mito dentre tantos. No verso 20, o apóstolo João continua falando acerca desse tempo final que vivemos, dizendo no verso 20 o seguinte: mas vocês não são assim,
pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo, porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai, o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. João aqui, ele primeiro vai nos dar um consolo. Qual consolo? O consolo de termos recebido o Espírito Santo. Todos aqueles que creram em Jesus receberam dele o presente gracioso da presença dele mesmo, Deus em nós. A pessoa do Espírito Santo anda conosco, nos direciona, nos consola e nos leva para a direção do Pai. Portanto, os verdadeiros cristãos não precisam ficar assustados nos últimos dias. Porque temos a presença de Deus habitando em nós, que nos garante que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que aquele que começou a corrida irá terminá-la. Não existe chance e possibilidade de verdadeiros filhos de Deus ficarem pelo caminho. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que se Deus começou a obra em nós, irá terminá-la. Agostinho de Hipona, ele fala algo muito especial e que precisa consolar nosso coração. Ele diz o seguinte: Deus nunca oferece menos que a si mesmo. Aleluia! Deus nunca oferece menos do que a si mesmo. Na cruz do Calvário, Ele entregou a si mesmo. E enviou-nos o próprio Deus Espírito Santo para nos consolar e para nos guiar em toda a verdade. Deus ofereceu a si mesmo a nós. Por isso, não temas, não tenha medo. Pastor, como vai ser? Vai ter a grande tribulação ou não vai? Aí depende da tua linha escatológica. Mas independente se vai ter ou não vai ter, não tenha medo, você está seguro em Jesus. Agora, isso não significa que você deva ser tolo. E é por isso que João está escrevendo isso. Para que não sejamos tolos, mas para que sejamos sóbrios nos últimos dias e entendamos o que está acontecendo à nossa volta. E falando acerca disso, ele responde talvez a pergunta mais importante desse texto. Quando ele mesmo pergunta a si próprio e já responde, perguntando: quem é o mentiroso? Quem é o anticristo? Qual é a resposta de João? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Preste atenção. O anticristo não é aquele que nega Jesus. Porque qualquer pessoa que se preze e que tenha o mínimo de intelectualidade sabe que é impossível apagar Jesus da história. Por conta de que a arqueologia comprova a vida de Jesus. A historicidade comprova a vida de Jesus. Não apenas os livros cristãos, mas livros também seculares, como por exemplo a história dos Hebreus de Flávio Joséfo, comprovam a vida de Jesus e o ministério dele. Portanto, é impossível negar a humanidade de Jesus. Agora, o que João aqui está falando, não é sobre pessoas que negam Jesus como homem, mas é sobre pessoas que negam Jesus como Deus. A identidade de Jesus é formada por Jesus Cristo. Jesus é sua identidade humana, Cristo é sua identidade divina. Cristo é a palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento que aponta para a unção que Jesus carregava, para o fato de que Jesus era Deus andando entre nós, Emanuel, Deus conosco. E o que João aqui está falando é muito especial.
O que João está falando é que o anticristo nega que Jesus é Deus. O sistema do anticristo é aquele que esvazia Jesus e torna ele mais um dentre tantos. Ah, pastor, você viu aquele artista que se converteu? É engraçado, se converteu, mas continua na Umbanda, continua não sei o que, continua fazendo isso ou aquilo outro, tornando Jesus mais um dentre tantos outros. Jesus não é mais um dentre tantos outros. O que João está falando é que o espírito do anticristo nega que Jesus é Deus, que Ele é Cristo, que Ele é singular, que Ele é incomparável, que não há nenhum dentre os homens, nem debaixo da terra, nem acima dos céus, comparado a Jesus, que diante dEle todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O espírito do anticristo esvazia a messianidade de Jesus. Tome cuidado com qualquer pessoa, com qualquer ideologia, com qualquer instituição que rebaixe Jesus ao nível de outros homens mortais. Jesus é incomparável. Aleluia. Versículo 24. Portanto, cuidem, para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu. Escrevo essas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precise que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Repita comigo, é tudo que eu preciso saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneça nele. Preste atenção, nesse trecho que nós estamos ouvindo nessa noite, João começa nos alertando acerca dos últimos dias e nos apontando acerca de quem é o anticristo. Ele nos consola dizendo que estamos seguros em Jesus. Ele nos alerta acerca de que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E agora ele nos fala sobre como podemos sobreviver nos últimos dias, como podemos guardar a vida eterna, como podemos guardar a nossa fé. Sabe qual é a resposta de João para isso? Permaneçam naquilo que ouviram desde o princípio. Como isso é especial, mas ao mesmo tempo urgente. O que João está dizendo é: permaneçam na palavra, permaneçam na sã doutrina, permaneçam no ensino dos apóstolos, permaneçam no ensino dos profetas bíblicos, permaneçam na palavra de Deus, permaneçam nela. Essa é a única forma de vocês sobreviverem nos últimos dias. E por que isso é tão importante nós ouvirmos? Sabe por que é tão importante? Porque muitos de nós se colocam, por exemplo, em uma posição de suscetibilidade ao ouvir um pregador, um palestrante, sem ao menos conferir na Bíblia o que ele está falando em nome de Deus. E deixa eu dizer algo a você, eu tenho 31 anos de igreja. Preguei, pregarei, se Deus permitir, em tudo quanto é tipo de denominação que você pode imaginar. Desde aquelas que tocam chofar no meio do louvor, até aquelas que eu tenho que sentar em cima do púlpito, e entre outras que eu tenho que usar terno para pregar.
E uma das coisas que eu tenho percebido como urgente nos nossos dias é o quão rasos na fé os cristãos se tornaram. Nunca tivemos acesso à Bíblia, à literatura cristã como temos nos nossos dias. Mas ao mesmo tempo, o quão preguiçosos e lerdos nós nos tornamos para aprender a palavra de Deus. E assim sendo, o quão suscetível nós somos para todo tipo de engano que é lançado sobre nós. O que João está dizendo aqui, sabe o que é? Tome cuidado com novidades, porque não existe nada novo debaixo do céu. Tome cuidado com aquelas pregações que você ouve e diz: uau, cheio. Tome cuidado. Por quê? Porque você não pode falar uau e nem reagir à pregação, não. Enfim, pode. Mas o que João está dizendo é, normalmente essas novidades são enganos, que pouco a pouco nos desviam da sã doutrina. E quando menos percebemos, estamos vivendo uma vida libertina longe do Senhor, afastados da fé genuína e abandonando os princípios elementares da nossa fé. Meu irmão, não se canse de ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Seja edificado pela repetição. Além de ser um bom recurso pedagógico para as crianças, é um ótimo recurso para crianças na fé. Repita, memorize os textos bíblicos, conheça a palavra de Deus, mas esteja guardado na verdade de Deus. E a verdade não é aquilo que eu falo, a verdade é aquilo que está na palavra de Deus. A verdade não é aquilo que alguém fala como se quisesse que fosse verdade. A verdade não é aquilo que toca a sua epiderme, gerando em você arrepios. A verdade é aquilo que Deus revelou através do seu Filho Jesus. E nós devemos estar firmados na verdade. João está dizendo, permaneçam nele. Permaneçam nele. Deixa eu dizer algo a você. Não existe nada mais importante na vida cristã quanto esse verbo permanecer. Repita comigo, permanecer. Permanecer. Permanecer na fé, permanecer em Jesus, permanecer na comunhão, permanecer uns com os outros. Mas pastor, aquela pessoa da igreja me machucou e então eu não quero mais ir à igreja. Permaneça. Seja crente, perdoe e permaneça. Ah, pastor, mas a galera do meu grupo pequeno, eu tive meu aniversário e ninguém ligou para mim. Você fez uma festa e convidou todo mundo? Permaneça. Não seja tão tolo, não seja tão frágil, não seja tão imbecil, com todo respeito. Mas permaneça na fé. Permaneça sob o fundamento da fé. Permaneça sob a verdade do Evangelho. Permaneça naquilo que você ouviu desde o princípio. Na verdade, não há mentiras, mas nas novidades podem existir muitas mentiras. E aqui nós caminhamos para a reta final, versículo 28. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, sejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados, porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. João está dizendo, permaneçam nele. Permaneçam nele, para que quando ele voltar, o Evangelho, meus irmãos, acima de tudo,
é uma esperança escatológica. O Evangelho não é sobre ter uma vida boa. O Evangelho é sobre ter vida eterna. A promessa de Deus a nós não é que teremos paz nesse mundo. A promessa de Deus para nós é que teremos paz eterna junto a Ele. E por que é importante falar isso? Porque Jesus virá. Ei, Jesus virá. Jesus virá. Olha aí para quem está ao teu lado, diga essa bendita esperança, diga essa pessoa, Jesus virá. Ei, Jesus virá. Talvez faz tempo que você não ouve isso, mas Ele virá em glória, descerá dos céus com poder e grande glória. Ele virá, e quando Ele vir, todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele virá, como Ele foi, certamente Ele virá. Essa é a nossa esperança, e o que João está dizendo é, se Jesus virá, e Ele virá, permaneçam nele, para que quando Ele vir, você não coloque a mão na sua consciência, e envergonhado perceba, que você depositou a sua afeição, você depositou a sua adoração, você depositou a sua esperança em um outro pseudo-Cristo. Que coisa triste vai ser esse dia, quando alguns colocarem a mão na consciência e perceberem que abandonaram Jesus por causa de sucesso profissional, que abandonaram Jesus por causa de ideologias políticas, que abandonaram Jesus por causa de partidos, por causa de sonhos pessoais, planos pessoais, projetos pessoais. Que dia triste será o dia quando Jesus vier buscar o seu povo, e dentre o seu povo você perceber que você não guardou a sua fé. Pastor, isso significa que eu vou perder a salvação? Não, significa que você nunca foi salvo. Porque ser convencido não é ser convertido. Você pode até ter sido convencido pelas verdades do Evangelho uma vez na tua vida, mas se você não converteu o seu coração ao Evangelho, isso não tem efeito algum, é apenas teoria. Crente não é quem diz que é, crente é quem é. É aquele que vive por meio daquilo que crê. Que no nome de Jesus, quando Ele vir, e Ele virá, eu e você não sejamos envergonhados, mas possamos nos juntar à família eterna de Deus e vivemos eternamente nas moradas celestiais que Ele prometeu estar preparando para cada um de nós. Quantos têm esperança acerca desse dia? Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar seus olhos. Essa semana eu estava um pouco nostálgico. E aí eu parei um dia para ouvir alguns hinos antigos. E aí eu fui para o Cantor Cristão. E parei um tempo para ouvir, meditar e ser ministrado pelo hino 102 do Cantor Cristão, chamado Cristo Volta. E certamente eu não vou cantar esse hino para você aqui, mas eu quero ler para você esse hino. De cabeça baixa, olhos fechados, escute essas palavras. Cristo volta brevemente, para aqui no mundo ter, em lugar de sofrimento, majestade com poder. Ele volta em sua glória, brilha a refulgente luz desse dia tão querido dos remidos de Jesus. Cristo volta para o povo seu buscar. Cristo volta triunfante para com poder reinar.
Cristo volta, nosso amado Salvador. Ó que regozijo ao vê-lo sobre todo ser Senhor. Cristo volta, nem mais penas, nem mais pranto, nem mais dor, nem mais sombra de pecado, nem mais falta de vigor. Ele volta para a glória, sua igreja conduzir, para tê-la então consigo no celestial porvir. Cristo volta, não sabemos em que dia tem de ser, mas estamos confiados que seu rosto iremos ver. A palavra santa o afirma e não poderá falhar, e por isso esperaremos ver Jesus aqui voltar.